Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. É um prazer de nós estarmos aqui nesta manhã, uma vez mais, de domingo, para a nossa escola bíblica dominical. Nesse trimestre que estamos estudando, o primeiro trimestre deste ano de 2020, que o tema é a raça humana, origem, queda e redenção. E a nossa lição de hoje, que é a lição de número 12, 22 de março de 2020. O tema da nossa lição, Jesus, o homem perfeito. E quero convidar todos vocês para nós juntos louvar o nome do Senhor com o hino da nossa harpa cristã, de número 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todos os que crê, vitória lhe trará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a Grace levará dois santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divinal mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor com mais um hino da nossa harpa cristã, de número 400. Diz o Tiago: quem está triste, ore; quem está contente, cante louvores a Deus. E Tiago fez certo em falar este assunto, porque Paulo e Silas estavam presos, mas ainda louvavam o nome do Senhor nosso Deus. Hino de número 400, convidando a todos para juntos nós louvarmos o nome do Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte.
morte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Quantos podem dizer amém? Evangelista Xisté, que é um dos nossos superintendentes, com a oportunidade para fazer aqui a leitura do nosso textual e a leitura em classe nesta oportunidade. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, Deus nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos a palavra de Deus, para melhorar o nosso conhecimento ao nosso Deus. Hoje nós temos a lição número 12, que traz por título Jesus, o homem perfeito. Dia 22 de março de 2020. O nosso texto áureo diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52, diz o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhes sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e eram-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, Pai Celestial, te agradecemos por esta oportunidade que nos concedeu. Deus querido, amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nesse momento, Senhor, a Tua palavra que foi lida, que vai ser ministrada, Senhor, que possa atingir cada coração para crescimento espiritual, conhecimento de Ti, Senhor. A Tua palavra é verdadeira e viva e eficaz. Só ela pode suprir a necessidade da nossa alma. Fica conosco e abençoa o Teu servo que vai pronunciar, vai ensinar a Tua palavra neste momento. No nome de Jesus pedimos por tudo e agradecemos. Amém. Agora nós vamos ouvir o presbítero Rosildo louvar o Senhor com hino, e logo após já estaremos passando para o professor que vai estar fazendo a nossa conclusão da nossa lição nesta oportunidade. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para nós juntos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, número 545, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar
pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, graças a Deus. Chegamos aí, agora louvando mais um louvor da parte de Deus. Nós queremos agora convidar todos que estão aí para ouvir a palavra do Senhor neste momento. Quero convidar aqui o evangelista Daniel Pereira, que é o nosso professor, que estará ministrando a nossa aula nesta oportunidade. Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos neste domingo, chegamos na lição de número 12 do nosso estudo sistemático da Palavra de Deus, em que traz neste domingo como o título Jesus, o Homem Perfeito. E nós temos aqui um assunto muito precioso, que nós temos o resumo neste domingo, quando os irmãos já puderam ter a oportunidade de estudar durante a semana, e certamente aqui estamos para abordar alguns tópicos aqui da nossa lição, da nossa escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, nós temos aqui, até na introdução aqui, que já começa dizendo que na lição passada, a respeito, nós estudamos sobre o homem do pecado. E nessa
traz esse assunto muito precioso sobre Jesus, o homem perfeito. Aí nós vemos que é um assunto, né, onde está totalmente do outro lado. Na nossa introdução diz aqui que em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. É o que está abordando o assunto da nossa lição neste domingo. E que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa, imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Porque somente o Espírito de Deus para nos ajudar a compreender, porque matematicamente não tem como ser 200%. 100% é a quantidade máxima, né? Então, nós vemos que aqui é Jesus plenamente homem, plenamente Deus. Então, é algo entendido pelo Espírito de Deus. Nós vemos aí essa lição que nos traz esse conhecimento, esse aprimoramento do nosso conhecimento sobre Jesus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. E na Bíblia Sagrada, nós vemos alguns pontos em que traz essa realidade, esses ensinos da sua palavra. Nós temos 3 tópicos nessa lição. E o primeiro tópico que diz aqui do nosso comentarista como Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. É aquilo que já mencionamos, somente pelo Espírito de Deus para compreender que isso excede a uma conta matemática. Na matemática só se vai 100%, mas aqui nós vemos que é até 2 vezes, né? Então, isso é algo que somente pelo Espírito de Deus para que nós possamos compreender essa verdade na palavra de Deus, porque alcançamos pela fé que Jesus, na sua humanidade, quando estava no seu ministério terreno, estava também plenamente Deus. Aí nós vemos aqui a sua eternidade com o Pai, que é um dos pontos onde vai abordando a sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6, que cita na nossa lição, né? Aqui onde diz que Pai da eternidade, príncipe da paz, o menino nasceu, um filho se vos deu, o principal está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a referência do livro do profeta Isaías. E aqui diz que antes da sua encarnação ele estava com o Pai, ou seja, nós temos o aprendizado nesta lição que Jesus é aquele que, embora muitos façam uma interpretação, quando às vezes falam 33, idade de Cristo, nós sabemos que não é, porque ele estava na eternidade. 33, basicamente 33,5, por aí assim, foi somente a idade dele na contagem humana, quando esteve na sua encarnação. Quando fala aqui, encarnação, ou seja, o verbo tornou-se carne, habitou entre nós, conforme a palavra nos revela. Então, antes da sua encarnação, ele estava com o Pai. Então, temos o conhecimento da Escritura, os seus atributos de grandeza e perfeições. Ele sendo a fonte da vida, João capítulo 1, versículo 4, nos traz esta verdade. Logo, ele tem a vida eterna em si mesmo. E nós vemos que Jesus, como na sua eternidade e na sua divindade, nós vemos que tem os atributos. Aí nós vemos aqui a lição nos traz o conhecimento. Ele é onipresente. Onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Não existe nenhum lugar onde ele não possa se fazer presente. O segundo atributo que cita aqui é onisciente, ou seja, não existe nada que ele não saiba.
conhecimento, toda ciência. E o terceiro aqui que cita é a onipotência, ou seja, todo poder, porque na sua ressurreição ele disse: me é dado todo o poder no céu e na terra. Então, meus irmãos, nós vemos que faz parte da sua divindade. No número 3 aqui, o tópico 3, diz que ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando a sua encarnação, quando ele tornou-se de verbo, tornou-se carne, habitou entre nós, né, como diz aqui na introdução, exceto quanto ao pecado, né, mas um homem como nós, exceto com a diferença ao pecado, né, um homem sem pecado. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade. Veja bem, meus irmãos, ele não se esvaziou de sua divindade. Da sua glória, sim. Como vamos entender isso? A glória, aquilo quando Jesus estava no seu ministério terreno, muitas das vezes, os irmãos vão perceber, vão tomando conhecimento na leitura da palavra de Deus, que em muitos fatos ele poderia usar do seu poder, mas não usou. Ele começou, para começar, veio a sua mãe na encarnação do verbo, sua mãe, Maria, não foi achado lugar para ele. Aonde ele nasceu? Na estrebaria. Tem glória alguma? Não. Os demais habitantes daqueles dias estavam muito em os hotéis, nas estrebarias, daqueles dias, mas para Jesus não foi encontrado. Veio humildemente, filho de uma mulher, filho de um homem qual era a profissão dele? Carpinteiro. Alguma glória? Para os homens, nenhuma. Mas ele veio com a sua divindade, como diz aqui, Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim de sua glória. E diz que conforme podemos atestar, pelos versículos já mencionados, que o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos. Ele fazia uso de seus atributos, sim, dos seus atributos da divindade. Quero citar apenas uma referência que, estudando a palavra de Deus, achei muito interessante, que os irmãos, até leitores da Bíblia, certamente já encontraram. É o que está ali em João capítulo 8, no capítulo 8 de João. Diz que Jesus, quando começou a pregar ali a sua palavra, e alguns dos que estavam ali pegaram em pedras para apedrejá-lo. E diz no versículo de número 58, que ele exclamou: antes que Abraão existisse, eu sou. As pessoas ficaram tão revoltadas que pegaram em pedras para apedrejá-lo. E o versículo 59 nos traz uma informação muito importante. Diz que ele ocultou-se e passou entre todos aqueles que estavam ali. Os irmãos poderão ver que ali ele usou um do seu atributo divino ele se ocultou, não viram Jesus passar. Às vezes é pouco mencionado esse milagre aí, o milagre da invisibilidade dele naquela ocasião. Mas então, ele usou seus atributos da divindade. No segundo tópico, meus irmãos, esse é um dos atributos, um dos tópicos aqui que fala sobre na sua divindade. Mas também Jesus como verdadeiro homem, que é o segundo tópico da nossa lição deste domingo. Aí nós temos nesse segundo tópico, que traz ele na sua humanidade. E na sua humanidade, nós vamos ver aqui, meus irmãos, o seguinte, que a concepção e a encarnação do nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa. Por quê? Porque já havia sido profetizado. Miqueias, por exemplo, capítulo 5, versículo de número 2, um dos locais da Bíblia Sagrada onde está escrito ali sobre a profecia, que ele nasceria em Belém da Judéia. E diz que o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Mas Jesus estava no seio do Pai,
antes da encarnação, achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Ou seja, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, aí nós não podemos contemplar o Jesus que estava ali parado no céu de glória. Não. Diz que aqui em João, nos informa que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aí claramente falando sobre Jesus, não estava inativo, como diz aqui. Ele é o tema das principais alianças da história sagrada de Abraão e de Davi. Meus irmãos, no estudo aqui que nós podemos ver na Bíblia, que de Gênesis a Apocalipse, o assunto central é Jesus. Ele está desde Gênesis até o Apocalipse. Então nós vamos vendo, não tem como dissociar o estudo da Escritura sem apontar, sem olhar para Jesus com esse ângulo. Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus mostrou-se de fato carne, sua humanidade, volto a repetir, diz aqui o comentarista, não era ilusória, é real. Ou seja, não era algo que estavam vendo alguma coisa inusitada que não era o real, mas era a realidade. Isso nos traduz o quê? Que quando Jesus estava no seu ministério terreno, era Deus no meio da humanidade, Deus caminhando com o homem, Deus andando com o homem, Deus sentando na mesa, comendo com o homem. Naquela época não tinha muitas mesas não, mas fazendo as refeições ali com o homem. E nós vemos até um discípulo que uma certa feita ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: mostra-nos o Pai. E disse: eu estou há tanto tempo convosco e vocês agora perguntam, mas quem olha para mim vê o Pai, porque o Pai somos um. Então nós vemos aí Jesus no Novo Testamento, ele tornou-se carne, ou seja, a encarnação tornou-se carne. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza, ou seja, aqui Jesus na sua humanidade, como temos nesse tópico, ele teve tristeza, como nós temos, ele teve agonia, como nós passamos. Na sua humanidade, Jesus, homem, ele sofreu dores, ele teve agonias, ele passou por momentos que todo homem passa. Então, aqui no tópico onde Jesus, verdadeiro homem, nasceu na plenitude dos tempos. Aqui nós vemos no subtópico número 4, ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Meus irmãos, olha bem o que a Bíblia nos transmite aqui. Nos transmite aqui Deus na plenitude dos tempos, quer dizer, ele veio no tempo certinho, cronometrado por Deus. Ou seja, o nosso Deus, ele não atrasa, ele não adianta. Ele havia sido profetizado por muitos dos profetas, haviam falado sobre a encarnação do Verbo. Mas chegou o tempo exato quando ele encarnou, tornou-se carne e veio e habitou entre a humanidade, fez o seu sacrifício no Calvário para remir-nos de todo o pecado. No tópico de número 5, nós vemos que em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, o Filho de Deus que, segundo a carne, é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Ou seja, como homem, ele teve que cumprir todos os preceitos da humanidade, ele teve que passar por todos os ritos legais, os seus pais os levando para apresentar, foi circuncidado. Então nós vemos que tudo aconteceu.
Mas no tópico de número 3, nós vemos ainda, volta a relatar que como Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Então, o homem que não pecou. A humanidade de Jesus. Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. É importante nós observarmos isso aí, irmãos, na palavra de Deus. Olha aqui como diz que ele não fez isso para a sua própria subsistência, para a sua própria carência, mas sempre Jesus procurou fazer os seus milagres, os seus prodígios, ajudando alguém, milagres, curas, né? Nós vemos isso, ó, todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Então, ele foi procurando, ele foi, vendo ali, fazendo tudo de acordo com a vontade do Pai. Veio para fazer a vontade do Pai. Jesus, o último Adão, o primeiro fracassou, como diz aqui, mas o segundo triunfou. O primeiro caiu, mas o segundo levantou o homem da condição caída do pecado. E por último aqui, irmãos, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental, o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, meus irmãos, a lição que nós temos estudado durante a semana, e essa aqui nos traz Jesus como o homem perfeito. Ele, quando a Bíblia aponta para a sua perfeição, não é porque contando ele como na sua divindade, não, como homem, mas foi o único homem perfeito. Nenhum pecado se achou nele, e assim nos traz esse conhecimento da palavra de Deus para que possamos aperfeiçoar mais o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Mas que Deus continue nos abençoando e continue nos ensinando mais da sua palavra para que possamos assim estar compartilhando o conhecimento juntamente com os nossos amados e queridos irmãos. Amém. Bem, meus irmãos, graças a Deus chegamos mais ao final de uma bonita e linda escola bíblica dominical. Quero agradecer você, irmão, irmã, que está nos ouvindo aí a palavra do Senhor nesta oportunidade. E convidar para a próxima lição, no próximo domingo, que será o fechamento desse primeiro trimestre nosso, que é escrito pelo nosso pastor Cláudio Odor de Andrade. O novo homem em Jesus Cristo é o tema da nossa lição de domingo que vem. E você é o nosso convidado especial. E quero dizer aos irmãos que as novas lições já estão na secretaria. Vem procurar a sua lição, leva para casa para você estudar. É como diz o nosso pastor, escreveu uma mensagem, colocou aqui na igreja, em vários lugares do departamento, dizendo por que participar da escola dominical. Porque é o alicerce da criança, é a coluna do jovem e o teto da família. Deus abençoe a vocês que participaram conosco desta linda escola dominical. Quero passar a oportunidade aqui para o nosso pastor presidente, pastor Sidney, que estará fazendo o encerramento. Amém, graças a Deus. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de nós estarmos mais um domingo na escola bíblica dominical. E nesta feita nós queremos agradecer ao nosso superintendente, secretário, tesoureiro e também os principais, que é os alunos da escola, que sem o aluno não temos escola. Então, nosso agradecimento a todos. Eu só queria deixar aqui, na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, quanto à humanidade e divindade de Jesus Cristo. Expressa claramente, a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo, e de todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Então,
Nós aprendemos mais nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, e nós vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este momento, qual estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença. Grato por tudo que Tu tem feito e realizado. Te peço, Senhor, agora que Tu venha continuar abençoando cada aluno, cada professor, secretário da Escola Bíblica Dominical. Despede cada um em paz para os seus lares, dando livramento e proteção. Cuida da Tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos poderão dizer... Amém. Deus abençoe a todos.